A intensificação do conflito na Ucrânia resultou em uma série de reações militares decisivas por parte da Rússia. Após a morte de um alto oficial em combate, a Rússia lançou uma ofensiva estratégica com o objetivo de reduzir a capacidade de resistência da Ucrânia. Essa operação teve um impacto profundo e imediato, com a Rússia atacando pontos-chave do território ucraniano, incluindo centros de suprimentos, instalações militares e aeródromos de importância crucial para as forças ucranianas. Em várias cidades estratégicas, como Vyshgorod, a Rússia concentrou seus ataques em locais que serviam de refúgio para mercenários estrangeiros. Esses ataques resultaram na captura de vários combatentes internacionais, um golpe significativo para a Ucrânia, que tem dependido de apoio externo para manter sua capacidade de combate. Não se tratou apenas de uma retaliação, mas de uma ação para demonstrar a força militar da Rússia e enviar uma mensagem clara. Qualquer desafio ao seu comando seria respondido com força total. A situação na Ucrânia rapidamente se transformou em um cenário de desolação, com uma série de bombardeios e ataques aéreos atingindo locais cruciais do país. Depósitos de armas, centros logísticos e outros pontos de concentração de forças estrangeiras foram alvos primários de uma ofensiva destrutiva. Os ataques causaram explosões tão intensas que iluminaram o céu, espalhando destruição em cidades como Khabizgorota, Grat e áreas ao redor de Kremenchug e Sumy. A devastação não se restringiu a instalações militares. Os ataques geraram incêndios massivos que destruíram parte da infraestrutura ucraniana, complicando ainda mais a logística de defesa do país. Relatos locais indicam que Kiev, que anteriormente era considerada o centro da resistência ucraniana, foi duramente atingida, com cortes no fornecimento de eletricidade afetando hospitais, centros de comunicação e outras instalações essenciais. Isso dificultou a coordenação das operações de resgate e impediu a mobilização eficiente das forças de defesa. A Rússia, além de contar com sua força militar convencional, também fez uso de novas tecnologias para aprimorar a precisão de seus ataques. Drones de longo alcance e mísseis de precisão têm sido empregados para realizar ataques devastadores com grande eficácia. Esses drones não apenas atacam diretamente os alvos, mas também realizam missões de reconhecimento para identificar pontos vulneráveis, permitindo que as forças russas atinjam seus objetivos com uma eficiência incomparável. Milhares de drones são usados diariamente, tanto em missões ofensivas quanto para a coleta de inteligência, ampliando significativamente o alcance e a eficácia das forças russas. O uso dessas tecnologias permitiu que a Rússia fizesse ataques coordenados em vários locais ao mesmo tempo, dispersando as defesas ucranianas e criando um ambiente de incerteza e confusão entre as tropas de Kiev. Em áreas como Pavlograd, onde as forças ucranianas haviam armazenado grandes quantidades de artilharia pesada, os ataques russos garantiram que esses recursos não seriam utilizados em futuras ofensivas, o que enfraqueceu ainda mais a capacidade de resposta da Ucrânia. A Rússia também aproveitou a presença de mercenários estrangeiros para justificar suas ações, visando diretamente os combatentes internacionais que estão cada vez mais presentes no conflito. Relatos de fontes clandestinas indicam que entre os capturados estavam não apenas mercenários, mas também assessores militares de países aliados à Ucrânia, o que aumentou a complexidade e o caráter internacional da guerra. A captura desses indivíduos não só enfraquece a presença estrangeira na Ucrânia, mas também sinaliza um esforço russo em neutralizar qualquer apoio externo à resistência ucraniana. Esses ataques não aconteceram por acaso. De acordo com informações de inteligência, os ataques foram planejados com semanas de antecedência, com o uso de dados obtidos por satélites e agentes infiltrados no território ucraniano. A precisão dos ataques e a rapidez com que as forças russas executaram a operação demonstram a eficácia de suas estratégias e a vantagem que obtiveram através de avanços tecnológicos recentes. Na capital Kiev, o sistema de defesa aérea, que até então era considerado uma das linhas de defesa mais robustas da Ucrânia, revelou-se completamente incapaz de interceptar os mísseis russos, resultando em danos imensos à cidade.
A falha do sistema não se limitou a uma simples destruição física, mas teve um impacto psicológico devastador. Não apenas as infraestruturas da cidade foram severamente danificadas, mas o moral das tropas e da população civil sofreu um golpe profundo. Durante a noite, diversas áreas da capital ficaram sem eletricidade por longos períodos, enquanto sirenes de alerta soavam incessantemente em toda a cidade. Esse cenário de caos aumentou a sensação de impotência, e a falta de controle sobre a situação gerou uma percepção de desordem generalizada, com muitas pessoas se sentindo vulneráveis e incapazes de reagir a esse novo tipo de ataque. A ansiedade tomou conta da população e a atmosfera de desespero se espalhou rapidamente. Enquanto isso, em outras cidades como Sumi, a Rússia teve sucesso em destruir instalações estratégicas essenciais para a resistência ucraniana. Um exemplo claro disso foi o ataque a um edifício educacional que estava sendo utilizado como quartel-general para as forças militares de Kiev. Esse tipo de alvo, normalmente considerado seguro, foi meticulosamente escolhido pela inteligência russa, que demonstrou um nível impressionante de precisão ao identificar e eliminar pontos críticos de comando. Através de vigilância satelital, agentes infiltrados e outras tecnologias avançadas, as forças russas conseguiram desabilitar centros de operação que estavam coordenando as ações de combate, enfraquecendo ainda mais a capacidade de resposta da Ucrânia no campo de batalha. Esse ataque sublinha a eficácia das estratégias de guerra moderna, que combinam informações de inteligência com ataques rápidos e decisivos. A ofensiva russa também tem se caracterizado pela estratégia de atacar múltiplos pontos simultaneamente, uma abordagem que torna extremamente difícil para as forças ucranianas coordenarem uma resposta eficaz. A destruição de grandes quantidades de armamento pesado armazenado em locais estratégicos foi um golpe certeiro, garantindo que esses recursos não pudessem ser utilizados para repelir futuras ofensivas. Em muitas dessas áreas, os ataques foram realizados de maneira a dividir as defesas ucranianas, deixando várias frentes vulneráveis e desprotegidas. A Rússia se aproveitou disso, ampliando sua vantagem ao desarticular a capacidade de defesa e dificultar a movimentação das tropas ucranianas. Apesar da falta de uma declaração oficial por parte do Ministério da Defesa russo sobre os ataques recentes, fontes locais e imagens que circulam nas redes sociais indicam que a operação foi um sucesso significativo. As imagens de armazéns em chamas e colunas de fumaça subindo para o céu tornaram-se um símbolo visual da intensificação do conflito. Elas não só evidenciam a eficácia das táticas russas, mas também geraram discussões intensas sobre as implicações globais dessas ações. A visibilidade das destruições em tempo real nas plataformas digitais tem alimentado um debate internacional, com analistas questionando a eficácia das defesas ucranianas e o impacto dessas ofensivas na resistência local. As imagens, por sua vez, têm gerado uma pressão crescente para que as potências ocidentais reavaliem seu apoio à Ucrânia e considerem novas medidas para ajudar o país a lidar com essa escalada. Dentro da Ucrânia, a mídia tem adotado uma postura discreta em relação aos danos causados pelos ataques, evitando detalhar as perdas materiais e a destruição em larga escala. Essa estratégia pode ser vista como uma tentativa deliberada de controlar a narrativa e minimizar o impacto psicológico tanto nas tropas quanto na população civil. Ao não divulgar abertamente o alcance total dos danos, as autoridades ucranianas provavelmente buscam evitar uma perda ainda maior de moral, que poderia comprometer a capacidade de resistência do povo ucraniano diante da ofensiva russa. Contudo, analistas internacionais sugerem que esse silêncio pode, na verdade, ser uma tentativa de esconder a magnitude da destruição e de evitar que o mundo perceba o quão severa é a situação no terreno. Esse ataque faz parte de uma estratégia mais ampla da Rússia, que visa enfraquecer a Ucrânia ao atingir suas infraestruturas críticas, destruir centros de comando e neutralizar recursos logísticos essenciais.
A tática russa de concentrar seus esforços em eliminar mercenários e desarticular as forças de poder ucranianas tem como objetivo desgastar a resistência ao longo do tempo, minando a capacidade da Ucrânia de sustentar uma guerra prolongada. Ao enfraquecer as bases de apoio, tanto internas quanto externas, a Rússia busca fazer com que a Ucrânia não consiga manter suas operações de combate em um nível eficaz, tornando impossível sustentar o esforço de guerra em longo prazo.